claro. Tá show. Então deixa como tava. Melhorou? Deixa como tava. Não melhorou? Não. Vê quando melhorou no YouTube. Fica vendo no YouTube. E agora? Ficou melhor. Boa noite, gente. Eu sou o Breno, né? Breno Souza, como alguns já conhecem, né? E eu vim aqui trazer um pouco da minha experiência, mas primeiramente quero agradecer a vocês que tiraram um tempo para se inscrever aqui, né? Para ouvir um pouco do que eu tenho para falar sobre atividade física, treinamento resistido na gestação. E eu espero estar ajudando bastante gente aí, né? Assim como eu já ajudei outras pessoas, e eu espero contribuir para que vocês, né, que têm suas esposas, para você que é uma gestante hoje ou pretende, né, engravidar, eu espero estar contribuindo para que seja um sucesso a sua gestação. Bom, como eu falei, né, muita gente me pergunta, eu já me perguntei isso, como é que eu vou passar essas informações em relação à gestante, a como levar uma gestação tranquila, se eu não sou mãe, eu não sou mulher, então tudo isso implica, né? Houve alguns comentários em relação a isso, mas assim, o que eu tenho para dizer para vocês é, como me perguntaram, como eu posso entender, né? E uma coisa eu vou dizer para vocês, vou falar um pouquinho de mim também, né? Um pouco de como eu cheguei até aqui, para estar falando com certa prioridade em relação a isso. Então eu quero que vocês fiquem atentos aí em tudo que eu tenho para falar. E desde já eu quero que vocês deixem suas perguntas aqui, que vai ser muito benéfico para mim também, para eu estar aprimorando meus conhecimentos, para eu estar trazendo mais informações para vocês. Como eu falei, meu nome é Breno, né? Então, assim, eu sou formado, sou professor de educação física, né? Eu tenho uma pós-graduação em ciência do exercício e por muito tempo eu trabalhei com pessoas obesas, pessoas que queriam perder peso, né? Pessoas que, vou colocar esse termo assim, que eram tristes por conta do seu porte físico, da vida que elas levavam, porque a gente sabe que a parte estética ela nos leva para vários caminhos, não é verdade? Então, assim, eu decidi trabalhar nessa parte porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu sempre me dediquei, né? Eu tenho colegas também que têm esse mesmo pensamento que eu, que fazem da sua profissão uma profissão com amor. Então, por muito tempo, eu cheguei a cuidar de pessoas dessa forma, me especializei, fiz curso de emagrecimento, de hipertrofia, né? Fui buscando cada vez mais novos conhecimentos e isso fez com que eu me aprimorasse e chegasse até aqui onde eu estou falando com vocês também, né? Então, assim, como tudo começou, não é verdade? Como foi para eu chegar até aqui onde vocês estão me vendo, para eu poder estar passando um pouco dessas informações para vocês, né? Eu já falei um pouco do que eu já vivenciei, do que eu sou, né? E eu vou falar também aqui o que me levou a estar trabalhando com esse tema, né? De gestantes, um tema que é bem complicado. Eu já escutei várias pessoas falando em relação a como eu ia me portar em relação a isso, né? Porque é um trabalho de risco, então isso acaba que as pessoas elas têm um certo medo. E o medo ele faz com que a gente se retraia, né? Faz com que a gente deixe de fazer muita coisa. Então eu tive que encarar isso, né, como um desafio, né? E para quem me conhece sabe também que eu tenho vontade de ter filho, né? Então eu vou levar isso para a gestação da minha esposa. Eu espero contribuir, eu vou contribuir muito, né, para que ela tenha uma gestação mais saudável, tenha uma gestação tranquila, que é justamente o que eu vou estar falando para vocês, tá? E assim, eu vou te contar uma história, na verdade, o que me levou a chegar aqui.
o fato de eu trabalhar com várias pessoas, né, várias mulheres que queriam ter um corpo dos sonhos, né, como elas falam, é o seguinte: Breno, eu quero ficar assim, eu quero ficar dessa forma e tudo, eu não estou satisfeito com o meu corpo e tal. E isso me levou a levar na verdade era uma conquista pessoal, né? Eu gostava de transformar aquelas pessoas, de ver elas saindo satisfeitas de cada treino, de cada dia que elas saíam da academia, né, satisfeitas com o resultado que elas estavam tendo. E por trabalhar com mulheres, né, algumas dessas mulheres, assim, elas tinham um sonho também de engravidar, né, de ter uma gestação tranquila, por isso me procuravam, né, e algumas delas já procuravam há muito tempo. Olha, Breno, já tinha um entendimento de que tinha essa necessidade de fazer um treinamento. Outras era apenas questão estética mesmo, né? E até que um dia eu me deparei com uma situação com uma aluna minha e ela engravidou depois de um tempo já de treinamento, né? Ela teve que perder. A procura dela, na verdade, foi por questão estética. Ela não estava satisfeita, já estava tendo alguns tipos de problemas, de complicações, e ela teve que perder vários quilos, né? Tanto é que ela conseguiu perder 20 quilos na época, 20 quilos na época, e através disso, ela conseguiu, por um tempo, ter depois que ela engravidou, ela conseguiu, por um tempo, ter uma gestação saudável. Por que eu digo por um tempo, né? Porque a gravidez, a gestação dela, acabou com que fizesse com que ela se deslumbrasse, né? E saísse um pouco do que ela vivia ali naquele momento. Né, a questão de regras, de regras que eu digo em relação à alimentação, o foco, né, de conseguir aquele corpo ali tão desejado. E nessa perca de 20 quilos, quando ela engravidou, ela teve um aumento de peso na gestação dela que foi absurdamente, né? Foi acima de 10 quilos a mais do que ela deveria engordar por conta da gestação, né? E no primeiro trimestre, que é onde a mulher ela tá se conhecendo, grávida, ela tá tendo as primeiras experiências, né? O bebê está se desenvolvendo, até mesmo lentamente, no período correto que deve acontecer, né? Onde geralmente os médicos eles falam para as mulheres eles terem aquele tempo ali para se cuidar, que é um período de risco, né? Então, tudo isso foi deslumbrando, né? Nisso que foi deslumbrando, eu até falei em um dos vídeos, a questão de comer em dois não significa... comer em dobro não significa... Comer por dois não significa comer em dobro, desculpa. Então, ela acabou que entrou nesse ritmo aí, né? E aconteceu dela ter que engordar 10 quilos a mais do que ela deveria. Só que tudo isso levou uma complicação muito grande, não só para ela. O bebê, ele passou a não ter um desenvolvimento correto e adequado por conta desse acúmulo de gordura, esse aumento de peso excessivo. Então aconteceu esse acúmulo de gordura muito grande, né, na circunferência abdominal dela, na região onde deve crescer, que é a barriga, e o bebê parou de crescer, né? Foi aí que, a partir do 5º mês, já chegando no 6º mês, ela me procurou novamente e a gente teve esse contato de novo. E graças a Deus deu tudo certo. Ela perdeu 6 quilos, né? Perdeu 6 quilos ali durante a gestação dela. E graças a Deus aconteceu tudo conforme o planejado. Só que isso trouxe algumas complicações para ela, porque esse descuido nesses 6 primeiros meses que fez com que ela obtivesse algumas coisas, algumas complicações, na verdade, né? E foi a partir daí que eu me dediquei a estudar. Ela tá aqui na live, então vou agora que já passou todo aquele medo, eu vou falar, né? Eu tive medo sim de trabalhar, foi um desafio muito grande para mim, porque não era mais a questão estética, não era questão apenas de saúde, por exemplo. Tipo assim, eu não ia cuidar apenas dela. E se eu não fizesse tudo o que era para ser feito de forma correta,
eu poderia estar trazendo até mesmo a falência do bebê, né? Então, eu fiquei com muito medo a princípio, foi um desafio muito grande, mas graças a Deus e aos conhecimentos que Ele me concedeu, eu pude contornar toda a situação, eu pude levar para ela uma qualidade de vida, né? E ela sempre foi muito guerreira, sempre foi muito, deixa eu ver como eu posso falar, muito dedicada. Então ela viu que aquele momento ali não era mais só dela, né? E que se ela não se cuidasse, os benefícios ou as complicações não iria só para ela, iria para o bebê, né? Mas assim, agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão dos hábitos, né? E para quê? Que hábitos são esses, né? O que nos leva, o que esses hábitos eles vão trazer de benefícios, né? E então a gente vai estar passando um pouco, vou estar passando um pouco para vocês isso daí. Grazi, tudo bem? Então eu vou estar passando um pouco sobre isso daí, porque a importância, a tão importância, né, desses hábitos, que é a prática de atividade física. O hábito é a prática de atividade física. Antigamente, as mulheres elas tinham mais filhos, né? Tinha mulher que tinha ali 12, 10 filhos. Hoje em dia, dificilmente tu vê uma mãe no século XXI com mais de 3, 4 filhos. É muito difícil, né? E antigamente, as mulheres elas eram programadas. Programadas que eu digo, deixa eu ver como posso fazer essa colocação. Elas tinham tranquilidade, elas não tinham a rotina que elas têm hoje de trabalho. Por quê? Hoje em dia, a mulher, digo que as mulheres elas fazem as coisas com mais perfeição. Elas são mais detalhistas, elas são mais assim, corretas nas coisas que elas fazem. Então tudo isso fez com que elas adquirissem o direito, né, na sociedade de estar ali, ó, com o homem, né? Eu vejo que a mulher hoje em dia ela tem até algumas qualidades muito maiores do que os homens têm. Então isso fez com que elas dependessem também, né, na gestação, desse treinamento resistido, ou a prática da atividade física, que é de suma importância na gestação. Por que eu estou falando isso? Né? As mulheres hoje, a gente vê mulher fazendo trabalho pesado, a gente vê mulher ocupando cargos super importantes que traz um estresse muito grande, né? E na gestação, eu conheço mulheres que elas trabalhavam ou trabalharam até o 7º, 8º, até o 9º mês. Mas eu conheço mulheres também que a partir do 3º mês já não exerciam mais o seu poder na sociedade, que é o seu trabalho, né? Então isso fez com que elas procurassem a prática da atividade física na gestação, não é verdade? Então assim, eu escuto muitas coisas assim em relação a prática de alguma coisa na gestação. Olha, é o seguinte, tu vai apenas caminhar, beleza, né? Agora, qual o período que é importante caminhar? Qual é o período, qual trimestre é importante caminhar? Fazer essa caminhada. E de quanto tempo? Né? A gente está falando de quanto tempo aí de caminhada? 10 minutos? 30 minutos? 1 hora? O que eu quero falar é o seguinte, a caminhada em si, vamos colocar o primeiro trimestre, né? A caminhada em si, ela vai te trazer alguns benefícios no primeiro trimestre, até porque o bebê não está muito desenvolvido, mas a partir do 2º trimestre, que é onde o bebê começa a se desenvolver de uma forma mais rápida, né? O peso da mãe começa a aumentar também por conta desse crescimento, o consumo de alimento aí também aumenta, né? Porque o bebê ele precisa mais, vai precisando mais, só que isso tem que haver um controle. Então assim, a caminhada, dependendo de onde você for caminhar, a caminhada ela vai te trazer problemas nas articulações, problemas na lombar, porque esse aumento de peso ele vai causando uma sobrecarga nas articulações. E até que ponto a caminhada ela se torna um benefício, né? Em qual período que a caminhada vai se tornar um benefício? Então tudo isso precisa ser colocado por etapas na gestação, né? Eu vejo que a gestação ela é uma forma de etapas, é saber trabalhar por etapas, não é verdade?
Então, assim, essa rotina de exercícios que são colocadas precisa ter um acompanhamento, sem dúvida, de alguém que entenda. Por que eu digo isso? Não é uma vida que a gente vai estar trabalhando, são duas vidas ali, uma delas é criança, né? Então isso pode acarretar vários problemas, como eu já falei nos outros vídeos que eu postei. Então essa prática de atividade física, essa rotina de exercícios, eles são benéficos, só que eles precisam ser adequados por período de gestação. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, semana, 12ª semana. Então tudo isso precisa de ter um acompanhamento, precisa ter uma pessoa do lado para estar auxiliando, né? Para não ter complicações, não é verdade? E os benefícios para gestantes em relação ao treinamento resistido ou à prática de atividade física, eles são inúmeros. Eu poderia ficar a noite toda falando sobre a quantidade de benefícios que atividade física ela traz, né? Por exemplo, a questão do fortalecimento muscular, né? Isso vai ajudar muito no processo de parto, não é verdade? Então, tudo isso, quando eu falo tudo, é porque assim, o treinamento resistido, tem muita gente que não gosta de trabalhar com gestantes em academias ou em casa mesmo, porque existem pessoas que criam situações para não trabalhar com esse público. E é um público que precisa sim de muita atenção, né? É um público que as pessoas têm um certo receio. Eu falo por mim, mas o que me levou a estudar e me aprimorar nessa questão de trabalhar com gestantes é porque eu vejo que é muito escasso, né? Então há uma necessidade muito grande para que isso aconteça, não é verdade? E os benefícios para o bebê. O estresse durante o dia a dia, eles são constantes, não apenas para gestantes, para todo o público, né? Para todo o público. Então, assim, o bebê ele sente tudo isso. Tudo que a mãe passa durante o dia, tudo que a mãe vive durante o dia, se ela está trabalhando, se ela está fazendo isso, se ela está fazendo aquilo, acontece de ter os enjoos, né? A hora do sono, que é uma coisa super importante, que precisa tá tendo ali esse controle também. Então, assim, o bebê ele vai tendo tudo isso, vai absorvendo tudo isso para ele. Por que muitas vezes acontece do bebê chutar mais, um bebê chutar mais do que o outro, né? Geralmente a mãe tem uma vida agitada, então isso acaba passando para eles, né? Então, assim, essa questão do exercício também, de que forma ele influencia depois do parto. Quando eu falo isso, muitas pessoas me perguntaram, assim, Breno, como eu vou fazer atividade física se a minha barriga ela tá crescendo muito, né? Há uma questão também de amplitude que precisa ser controlada. Você não vai fazer um exercício, você gestante, você não vai fazer um exercício que uma mulher que não está gestante faz, a questão de amplitude, de fazer uma angulação maior, né? Só que assim, as suas limitações, elas vão te trazer benefícios com certeza, né? Mesmo você estando com uma barriga um pouco maior, né? Ou com uma barriga grande, né? Aquela coisa bonita de gestante. E assim, os exercícios eles vão te trazer vários benefícios depois do parto, que é uma recuperação muito mais rápida, né? Uma recuperação muito mais rápida depois da gestação. Você vai conseguir ter aquele corpo que você tinha há 9 meses atrás, ou dependendo do tempo que você vai fazer alguma atividade física depois da gestação, vamos colocar 12 meses, né? Um ano ali. Então, assim, você vai ter essa recuperação muito maior. A perda de massa muscular, ela vai ser diminuída também, porque acontece muita perda de massa muscular durante a gestação, é verdade? Então, tudo isso, a questão da respiração, que ajuda também muito no trabalho de parto,
né? Por conta das contrações que existem nesse período. Então, assim, os perigos que acontecem, geralmente, são outras coisas que eu poderia ficar a noite toda falando, porque são inúmeros, né? Na gestação. Só um segundo, galerinha, rapidola. Então, assim, os perigos de não praticar esse hábito, né, que é o treinamento resistido, a prática da atividade física, eu tenho colocado bastante essas situações, essas duas colocações, que treinamento resistido, que geralmente na verdade, o trabalho em academias, com peso e tudo. Muita gente tem medo de trabalhar em academia com gestante. Ou treinamento mesmo feito em casa, apenas com peso do corpo ou alguma outra coisa, né? Só que isso tem fases que precisam ser trabalhadas, né? São trimestres que precisam ser trabalhados. Então, assim, os perigos que a não prática da atividade física traz uma diabetes na gestação, o aumento de pressão, né? Uma eclâmpsia. Então, tem também a hipertensão. Cara, são inúmeros fatores que, se eu for pautar aqui, eu vou tirar muito tempo falando sobre isso, não é verdade? Então, são vários fatores que influenciam para que haja para que seja prejudicial não praticar a prática não praticar o exercício físico. Só um segundo que a garganta já tá, pode passar. Ai, voltamos, né? Deixa eu ajeitar aqui. Como eu estava falando antes, né, em relação aos benefícios, né, hoje, a atividade física ele é o remédio do século. Se vocês forem ver, qualquer situação que é implicada com doenças e tudo, os médicos eles direcionam o paciente para atividade física, porque é onde cientificamente tem mostrado uma evolução muito grande, e isso tem causado muito efeito, né? Só que assim, eu vou estar falando mais sobre isso no próximo vídeo, né? Tem várias coisas, eu quero também pautar, eu quero colocar situações diferentes, eu quero colocar para vocês assim, exercícios específicos, né? Como eu falei em um vídeo passado, né? O que é melhor fazer, Breno? Muitas pessoas me perguntaram assim, o que é melhor fazer? Qual tipo de exercício é melhor ser feito na gestação, né? Quais exercícios quais exercícios não pode fazer durante a gestação? É regra? Não é regra? Pois eu vou estar falando mais sobre isso nos próximos vídeos, na próxima live. Então, assim, só que o tempo ele vai se esgotando, né? Ele vai se esgotando e a gente tem um período, tem um tempo a ser seguido. Então, assim, no próximo vídeo eu vou estar explicando esse passo a passo em relação ao treinamento resistido na gestação, mais específico, mais direcionado para essa parte aí, tá bom? O passo a passo do hábito, né? Eu fiz um pouco da minha apresentação, falei um pouco quem eu sou, falei um pouco mais sobre alguns benefícios, malefícios de não fazer o treinamento resistido na gestação, né? Eu falei um pouco da história de algumas coisas que eu já vivi. E nesse período aí que eu trabalhei com essa moça que eu falei no início do vídeo, depois disso eu já trabalhei com, acho que se eu não me engano, umas 8 a 10 mulheres gestantes. E isso fez com que se tornasse um pouco mais normal, né? Hoje eu consigo ter uma facilidade maior de trabalhar com esse público, né? Então eu espero estar ajudando mais pessoas em relação a isso. E nos próximos vídeos eu vou estar colocando depoimentos, né? Relatos de pessoas que trabalharam comigo, pessoas que conviveram comigo, pessoas que não conviveram e tem também ali uma debilidade por não ter praticado treinamento resistido, né? Pela volta no médico, o médico também falou, né, que olha, se tivesse feito isso daqui assim, 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 o treinamento resistido, a prática da atividade física, então tudo isso eu vou estar explicando no próximo, algo mais científico, algo mais assim, voltado para esse tema aí, o passo a passo, o que deve ser feito de verdade em relação ao treinamento resistido. Eu vou estar explicando esse passo a passo,
no próximo vídeo, com certeza. E assim, eu vou pedir para vocês que vocês coloquem as dúvidas, né? Eu tenho visto bastante gente comentar aqui no Instagram também, né? Falando, atividade física ajuda muito na diminuição de estresse diário, com certeza. Então não é só para grávida, gestante, né? A atividade física ela ajuda sim. Eu vi que tem alguns professores aqui entrando também na live. Eu fico muito grato pela participação, né? Por vocês estarem aqui prestigiando. Então assim, isso é de suma importância. O exercício físico, além de ser para gestantes que tem uma necessidade muito maior por estar trabalhando por 2 pessoas, né? Então tem essa diminuição de estresse, diminuição da pressão, né? Evita várias doenças crônicas. Então o que eu tenho para falar para vocês é isso. É o remédio do século, né? Então, para encerrar, eu queria que vocês, se vocês tivessem dúvidas, vocês colocassem, né, aqui, deixassem as dúvidas de vocês, né, para que no próximo vídeo eu estivesse falando um pouco mais sobre essas dúvidas, né? Então, na próxima live eu vou estar respondendo, vou estar anotando, vou estar colocando para vocês as dúvidas que ainda tem na cabeça de vocês. Então, eu peço que vocês coloquem, né? Coloquem aí, meu amigo Caio. Bruna, parabéns! Então, assim, ó, eu quero que vocês façam isso, né? Para me ajudar também, né? Vocês podem estar colocando no meu direct as dúvidas de vocês, que eu vou estar respondendo todas as dúvidas que vocês puderem, que eu puder resolver, que eu puder tirar para vocês, né? Então, assim, vou pedir outra coisa. Quem ainda não me segue no Instagram, no Facebook, eu peço que me sigam, né? E deixem aqui, façam a sua inscrição. Vou pedir que vocês façam as inscrições de vocês para que a gente possa estar espalhando o remédio do século para outras pessoas, para as outras mamães, para as outras gestantes, e que a gente possa estar atingindo o máximo de pessoas possível, né? A terem uma gestação mais tranquila, uma gestação mais saudável, né? Onde as mamães e os bebês eles tenham tranquilidade durante esses 9 meses, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Na próxima live eu encontro vocês também, né? Eu vou estar falando bem mais especificamente das coisas que eu já falei aqui. Então eu encontro vocês na próxima live com passo a passo do treinamento resistido ou da prática da atividade física, como vocês quiserem falar. E a gente se vê lá, dia 27, tá? Dia 27 eu vou estar entrando em mais uma live pra gente estar comentando sobre esse passo a passo do treinamento resistido ou da atividade física. Valeu, até logo!